Bom, pessoal, vamos então para as atribuições do Congresso Nacional. Vamos para um ponto chato, um ponto decoreba, mas se você prestar atenção aqui comigo, você nunca mais vai ter dificuldade. Prometo a você. Vamos agora tratar das atribuições do Legislativo, das competências. E aí você tem algo muito simples. O Congresso Nacional, você sabe muito bem, é dividido em duas casas. Ele é dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Existem competências que são de uma casa ou de outra apenas. Existem competências que são só da Câmara dos Deputados. Elas estão previstas no artigo 51. Existem competências que são só do Senado Federal, previstas lá no artigo 52. Existem competências que são das duas casas em conjunto, Câmara e Senado. Algumas delas, competências do Congresso, com sanção do presidente. Dê uma olhadinha lá no artigo 48. E existem competências do Congresso, das duas casas, Câmara e Senado, sem sanção do presidente. E você tem que dar uma olhadinha lá no artigo 49. Certo? Até aqui? Pois bem, onde é que eu quero chegar? Bom, eu quero chegar nas competências de cada um deles. O artigo 48 tem 15 incisos e o 49 tem 17. O 51 até que é pequeno, tem apenas 5, mas o 52 tem mais 15. Então 15 com 17 com 5, meu amigo, são 52 incisos para você memorizar. Mas ao invés de sair decorando indiscriminadamente, você vai fazer o seguinte, preste atenção no que eu vou te falar. Todas as vezes que a gente estiver diante de uma questão de competências, a gente vai ver o seguinte, vai pensar assim, olha, Congresso Nacional, Câmara, Senado. Certo? Vou começar pelo Senado por uma questão didática, só por isso. Então, Senado Federal, vou escolher aqui uma corzinha, pronto. Todas as vezes que a questãozinha estiver falando de uma casa que julgar pessoas. Todas as vezes que eles estiverem falando de uma casa que julga pessoas, não importa quem é a casa. Está falando em julgar pessoas? Essa casa nunca será a Câmara, essa casa nunca será o Congresso, essa casa será sempre o Senado Federal. Vou te dar um exemplo. Eu quero processar e julgar o presidente da República. Opa, presidente da República, nos crimes comuns, o presidente, você já sabe desde da aula passada, o presidente será processado e julgado no Supremo Tribunal Federal. Mas e se for um crime de responsabilidade? Ele é processado e julgado onde? Ele é processado e julgado no Senado. Não é assim? Crime comum, Supremo. Crime de responsabilidade, Senado. Mas espera aí, Nelson, e se for o vice-presidente? Crime comum, Supremo. Crime de responsabilidade, Senado. E se for o Procurador-Geral da República ou o Advogado-Geral da União? Comum, Supremo. Responsabilidade, Senado. E se for o membro do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público? Se for um diplomata? Nelson, e se for, não importa. Crime comum, Supremo. Crime de responsabilidade, quem julga é o Senado. Mas, Nelson, e se for, não importa, perceba, não importa qual autoridade eles vão colocar aqui nesse rol. Crime comum, Supremo, crime de responsabilidade, será o Senado. Só há uma pequena exceção que eu nunca vi cair em prova, nunca, em 11 anos e 9 meses de carreira, que é o deputado federal. O deputado federal, crime comum, ele é processado no Supremo. E crime de responsabilidade, ele é processado na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. Mas veja, esse é o óbvio. Né? O aluno que não estuda, ele vai chutar isso. Isso privilegia o chute. Então o que, é que a banca faz? A banca não bota esse. A banca vai dizer o seguinte, quem é que é competente para processar e julgar, por exemplo, ela também não vai botar um senador, né? Porque esse é o óbvio. Mas ela vai botar, por exemplo, o governador de um território. Ai, meu Deus, governador do território, crime comum, Supremo, e crime de responsabilidade, Senado. Senado Federal. Certo, senhoras e senhores? Não precisa memorizar as autoridades. Você precisa memorizar o quê?
que a casa que processa pessoas é sempre por crime de responsabilidade, eu sei, mas a casa que processa nunca será a Câmara, nunca será o Congresso, será sempre o Senado. Eu não estou dizendo que o Senado processa todo mundo, em qualquer situação. Eu estou dizendo, olha, em alguns casos pode até ser o Supremo. O que eu estou dizendo é que não será na sua prova Câmara, não será na sua prova Congresso. A casa que processa pessoas por crimes de responsabilidade é o Senado. Tá certo? Tá claro até aqui? Detalhe importante, detalhe muito interessante. Nos crimes comuns, eu falei para vocês, quem processa o presidente da República nos crimes comuns é o Supremo Tribunal Federal. Não é isso? Quem processa o presidente da República, o processo contra o presidente da República por crimes de responsabilidade é no Senado. O vice, mesma coisa. Mas tome cuidado com a exceçãozinha que eventualmente cai. Qual é a exceção, Nelson? Um ministro de Estado, um ministro da Casa Civil, um ministro da Saúde, ele é processado por crimes comuns no Supremo e por crimes de responsabilidade no Supremo também. A menos que seja um crime de responsabilidade conexo com o presidente ou conexo com o vice. Vamos de novo? Vamos de novo? O ministro sozinho cometeu crime comum, Supremo. Crime comum, Supremo. Não. Foi crime de responsabilidade. Vai ser processado onde? Supremo também. A menos que ele esteja cometendo um crime de responsabilidade conexo com o presidente ou conexo com o vice. É como se o presidente arrastasse ele para o Senado, ou o vice arrastasse ele para o Senado. Se for crime de responsabilidade conexo com o presidente ou conexo com o vice, o ministro de Estado será processado no Senado. Se não tiver conexo com o presidente ou vice, ele será processado onde? Ele será processado no Supremo. Certo, pessoal? A mesma regra, a mesma coisa, o mesmo raciocínio para os comandantes das Forças Armadas. O general, o brigadeiro e a surpresa de uva. A surpresa de uva, estou brincando, né? O almirante. A surpresa de uva, o brigadeiro e o bem casado. Opa, faltou aqui um L do general. Os comandantes, os docinhos que protegem a nossa nação. Os comandantes das Forças Armadas, cometendo crime comum, são processados onde? No Supremo. E se for crime de responsabilidade? Também no Supremo. Opa, responsabilidade. A não ser, qual é a exceção? Qual é a exceção? A não ser que ele cometa crime de responsabilidade conexo com o presidente ou com o vice. Se houver conexão, se eles cometerem crime de responsabilidade conexo com o presidente ou vice, o presidente vai para o Senado e arrasta o seu comparsa. O vice-presidente vai para o Senado e arrasta o comandante comparsa. Certo? Fora essa hipótese, as outras autoridades constitucionais, quando são processadas por crimes comuns, vão para o Supremo. E crimes de responsabilidade vão para o Senado. A casa que julga pessoas não é a Câmara, não é o Congresso, é o Senado. É sempre o Senado. Então, nossa prova, pelo menos, será sempre o Senado. Certo? O Senado também é competente para aprovar a nomeação e aprovar a exoneração de pessoas. Não importa quem eles vão dizer, meus amores. A aprovar a nomeação dos membros de carreira diplomática. Quem faz isso? O Senado. É uma pessoa? É. Aprovar a exoneração do Procurador-Geral da República. É o Senado. Aprovar a nomeação, a indicação dos membros do CNJ, do CNMP, do governador do território, não importa, não fica decorando pessoas. Só pensa o seguinte, bote o cargo que for, eles não vão inventar o cargo, eu garanto a você. Bote o cargo que for, aprovar a nomeação, sabe lá Deus de quem, ou aprovar a exoneração, sabe lá Deus de quem, é competência do Senado.
E ponto. E tchau. E só isso. E prio. Certo, meus amores? Veja, mexeu com pessoas, a competência do Senado, seja aprovando a nomeação, aprovando a exoneração ou julgando essas pessoas. Mexeu com dinheiro, a competência de quem? Vou aumentar esse cifrão aqui. A competência de quem? A competência do Senado. Mexeu com dinheiro, a competência do Senado. Vamos lá, deixe-me apagar isso. Como assim mexeu com dinheiro, Nelson? Compete ao Senado. Vamos lá. Autorizar o pedido de empréstimos internacionais. Opa! Empréstimos internacionais. Para um estado, para um município, para a União fazer um pedido de empréstimo, tem que ter autorização de quem? Do Senado. Para o governo pedir dinheiro ao FMI, tem que ter autorização de quem? Do Senado. Fixar o montante da dívida consolidada. Outro dia uma aluna disse assim para mim, mas Nelson, eu não sei o que é a dívida consolidada. Não importa, meu amor. Não importa. Está mexendo com dinheiro? Tá. Então é o Senado. Fixar o montante da dívida, aí tem outro que diz assim, mobiliária. Ai, meu Deus, o que é uma dívida mobiliária? Não importa, é dívida, é dinheiro. Se é dinheiro, quem é que fixa? É o Senado. Vamos lá, fixar a alíquota do errei aqui, do ICMS. Botei logo um S aqui. Vamos lá, fixar a alíquota do ICMS. A alíquota é dinheiro. Dinheiro, quem é que faz isso? O Senado. Fixar a alíquota do ITCMD. Nelson, eu não sei o que é o ITCMD. É um imposto sobre transmissão causa mortes ou de doação, certo? Quando você faz uma doação, você paga esse imposto. Peraí. É imposto? É dinheiro. Se é dinheiro, é o Senado. É o Senado. Ah, mas fixar a alíquota de quantos? Mas não importa quantos outros impostos. É uma alíquota? Então é dinheiro. Se é dinheiro, é o Senado. Eu só chamo sua atenção para o seguinte, às vezes tem lá, alterar o Código Tributário Nacional. O aluno pensa, eita, Código Tributário é dinheiro. Não, Código Tributário é lei, certo? Lei, a competência será do Congresso, a gente vai ver. Mas mexer com dinheiro é o Senado. É o Senado, não tem para onde correr. Inclusive, meus amores, quando é para fixar a remuneração dos servidores do Senado. Dos servidores do Senado. Bom, se é servidor do Senado, quem é competente para fixar essa remuneração? O próprio Senado. Certo? E, por fim, realizar controle político de constitucionalidade. A gente vai ver isso ainda em controle de constitucionalidade. Mas eu já quero que você vá se orientando. Constitucionalidade. Eu já quero que você vá se orientando. A casa que realiza controle político de constitucionalidade é o Senado Federal. Tá certo? Além disso, uma competência que está nas duas casas, que é competência tanto da Câmara quanto do Senado Federal, compete ao Senado escolher 2 dos 6 cidadãos brasileiros natos do Conselho da Defesa Nacional. Isso nós vimos na aula passada. Certo? 2 dos 6 membros, 6 cidadãos brasileiros natos. Compete ao Senado. Eu vou logo botar aqui também, compete à Câmara escolher 2 cidadãos do Conselho de Defesa Nacional. Certo? Isso não oferece nenhuma resistência porque é competência das duas casas. Tá bom, meus amores? Bom, essas são as competências do Senado. Perceba, julgar pessoas e aprovar a nomeação e exoneração de pessoas por crimes de responsabilidade, claro. Mexer com dinheiro, fazer controle político de constitucionalidade. E assim como a Câmara, o Senado também escolhe 2 dos 6 cidadãos que compõem o Conselho da República. Certo? Lá no artigo 91 da nossa Constituição.
Bom, eu vou ficar por aqui, daqui a pouco eu volto ainda com esse esqueminha, mas já em outro vídeo para as competências da Câmara e do Congresso. Tá certo? Não sai daí não, volto já.